Olá, gente, tudo bem? Vamos falar agora dos fenômenos ondulatórios. Vamos falar primeiramente do conceito de ondas, que é para relembrar, e depois vamos falar dos fenômenos cujo qual a gente vai comentar, a gente vai explicar. Onda é um movimento causado por uma perturbação que se propaga através de um meio. Nesse movimento, apenas a energia é transferida, não havendo transporte de matéria. Os fenômenos ondulatórios mais comuns são a reflexão, a refração, a difração, a polarização e a interferência. Aqui temos o exemplo de uma onda, tá? Presta atenção aqui que aqui no centro está sendo provocada a onda, na superfície de um lago, por exemplo, tá? Gente, presta atenção nesses círculos que vão abrindo cada vez mais do centro para a extremidade. Esses círculos aqui que vão se abrindo cada vez mais, isso aqui é um exemplo que nós podemos chamar de frente de onda, tá? Tudo bem? Isso podemos chamar de frente de onda. Olha aqui outro exemplo, tá? Eu tenho aqui a gotícula de água caindo aqui na superfície, tá, da água e provoca aqui, ó, esta onda aqui, ó. Perceba comigo esse círculo que vai se abrindo. Esse círculo aqui que vai se abrindo, né? Isso nós chamamos de frente de onda. Quando nós fazemos aqui a comunicação, né? Uma pessoa fala e a outra ouve. Essa representação aqui que nós colocamos aqui, ó, esse círculo representativo aqui, esse círculo, esse semicírculo geométrico, aqui, essa representação geométrica que nós colocamos aqui, isso aqui para nós é uma frente de onda. Isso aqui é uma representação de uma onda. A pessoa aqui, a moça, ela está falando e aqui nós representamos o som de ela falando chegando até o rapaz para ouvir. Essa aqui é uma representação da onda que vamos fazer, também chamado de frente de onda. Tudo bem? Tranquilos até aí? Eu tenho aqui o desenho mais completo para você, tá? Deixa eu voltar aqui. Eu tenho aqui o desenho mais completo para você. E essas representações aqui, esses semicírculos desenhados aqui, é a nossa representação da onda sendo transmitida pelo meio. Tá bom? O primeiro fenômeno que a gente vai ver é a reflexão. Ocorre quando uma onda incidente toca sobre um obstáculo e retorna ao meio original de propagação. A onda refletida mantém todas as características da onda incidente, que é aquela onda inicial, tá? Tenho aqui o exemplo de uma corda. Eu tenho uma corda. Presta atenção que aqui nessa extremidade aqui, a corda ela não está presa, ela não está fixa, ela só está, vamos colocar aqui, ela só está disposta aí, mas ela está livre, ela não está fixa, ela não está presa. Então, presta atenção nesse detalhe. Quando eu tenho, tá, uma onda, quando eu tenho um pulso passando aqui pela corda, ao chegar aqui nessa extremidade, ela se choca e volta no mesmo sentido, tá? Vamos colocar aqui as suas características. O que a gente tem aí? O pulso de onda mantém a mesma fase. O que é fase para nós? É que a onda vem aqui por cima, uma fase, e mantém-se aqui em cima. Ela não ficou inversa, ela não ficou de cabeça para baixo. Ela manteve a sua fase. Tudo bem? Outra característica que a gente pode ver é que mantém todas as demais características. A velocidade de ida é a mesma velocidade de volta. O comprimento de onda, o tamanho dela é o mesmo, não muda. E a sua frequência, que é a repetição dela, né, por segundo, também não muda. Ela continua se repetindo num dado momento do tempo, tá, que não foi alterado. Presta atenção que a onda ela vem, né, esse pulso de onda vem, se choca aqui e volta na mesma fase, mantendo todas as suas características de comprimento, que é o seu tamanho, sua velocidade e sua frequência. Agora, o mesmo exemplo, só que a corda desta vez ela está presa, ela está amarrada, ela está fixa aqui. Perceba comigo que a onda vem, se choca e se inverte. Eu tenho a onda vindo em uma fase, depois do choque ela fica com a fase invertida. E quais são as suas características que é importante para nós?
Primeira, o pulso de onda sofre uma inversão de fase depois do choque, tá? A velocidade é a mesma, o comprimento é o mesmo e a frequência de onda é a mesma, tá? Velocidade, pode prestar atenção que a velocidade que chega, que é a onda incidente, é a mesma da onda refletida. Comprimento, o tamanho e as dimensões da onda é o mesmo da onda também com inversão de fase. A sua frequência, que é a repetição por segundo, continua mantendo a mesma frequência de repetições por segundo. Este desenho aqui, esta nossa representação de onda. Reflexão. E a gente está vendo aqui a reflexão, né? Como se fosse na superfície de um lago, de um líquido. Você tem aqui a onda, né? Olha aqui o tamanho da onda aqui, ó. Ela se choca na superfície e ela é refletida. A onda vem, pode ver que esse tamanho aqui, as suas dimensões, ela se choca e ela vai aqui para o outro lado. Perceba comigo que a onda mantém a mesma velocidade e mantém as suas mesmas características. O tamanho que ela tem aqui é o mesmo tamanho que ela tem quando ela é refletida. Isso aí é onda na superfície de um líquido. Aqui eu tenho a onda representada, né? A onda vem, se choca na superfície e ela é refletida, mantendo as suas mesmas características de comprimento, mantém a sua mesma característica de velocidade e de frequência. Gente, presta atenção que essa dimensão aqui, ó, o tamanho dessa onda bem aqui, ó, presta atenção que o tamanho dela aqui, isso aqui nós chamamos de comprimento de onda, tá? É o mesmo tamanho também que ela tem desse outro lado aqui, tá? Ela mantém todas as suas características numa reflexão, tá? Tá aqui a onda parada para nós observarmos melhor. Presta atenção aqui que o comprimento de onda tanto desse lado quanto deste aqui é o mesmo, tá bom? É o mesmo comprimento de onda, tanto de um lado quanto de outro. Ela mantém todas as suas características, tá? Como frequência e velocidade. Quais são as suas características quando acontece isso na reflexão? Isso aqui na superfície de um lago, tá? Nós fizemos a reflexão numa corda, com ela, uma das suas extremidades soltas, com uma das suas extremidades presa e agora na superfície de um líquido, tá? Também ela mantém suas características na reflexão. Ela mantém a mesma velocidade, a onda incidente e a onda refletida mantém a mesma velocidade. As dimensões da onda, que seu comprimento são os mesmos, tanto da onda incidente quanto da onda refletida. E a frequência, que é a repetição dela por segundo, também é o mesmo, não é alterado. Tudo bem? Então vamos embora. Refração. Vamos para o segundo fenômeno, tá? Refração. Ocorre quando uma onda passa de um meio para outro, com variação na sua velocidade de propagação. A onda refratada mantém apenas a frequência da onda incidente. Vamos lá, vamos começar pela corda. Gente, presta atenção. Eu tenho aqui nesse desenho, eu tenho uma corda leve, que também posso chamar de uma corda fina, e tenho aqui uma corda pesada, também pode ser uma corda grossa. Presta atenção o que acontece com a onda aqui, ó. O pulso de onda vem, se choca aqui na extremidade das duas cordas, tá? Tá aqui, ó. Pulso de onda tem um tamanho. Quando ele se choca aqui, a sua dimensão é diminuída, o seu comprimento de onda é diminuído, a sua velocidade é diminuída. Presta atenção também que uma parte dela é refletida. Então nós temos, ó, refração, gente. O fenômeno da refração é a onda que passa de um meio para outro. O fenômeno da refração é a onda que vem pela corda leve e consegue passar pela corda pesada. Ela passa de uma corda para outra. Esse fenômeno de passar de uma corda para outra é o que nós chamamos de refração. A reflexão, no caso, é aqui, ó. A reflexão é quando a onda se choca e uma parte retorna, tá? A onda vem, bate aqui no encontro das cordas e retorna. Isso aqui é a reflexão. A refração é quando ela consegue ultrapassar uma corda para outra. Não vai confundir os fenômenos, tá? O que acontece com a refração, tá? A gente consegue perceber que a onda tem um tamanho e uma velocidade. Quando ela passa para outra corda mais pesada, o seu tamanho é diminuído e a sua velocidade é diminuída. Então, podemos dizer o quê? Quais são as suas características? Tá? Vamos embora. Primeiro, no fenômeno da reflexão, ocorre uma inversão de fase. Tá? Quando se trata da refração, é quando a onda vai da corda leve para a corda pesada,
acontece uma diminuição de velocidade e diminuição de comprimento, que é a sua dimensão, tá? Ocorre uma diminuição de comprimento de onda. Tudo bem até aí? Vai aguardando essas informações que acontecem com a refração em cordas. Agora, bora fazer o inverso. A gente vai começar pela corda mais pesada e a onda vai passar para a corda mais leve. Pode ser também a corda mais grossa para a corda mais fina. Perceba comigo aqui o seguinte. A onda vem pela corda mais pesada, ela tem um tamanho menorzinho e tem uma velocidade menor. Quando ela ultrapassa para a corda mais leve, aumenta a sua velocidade e aumenta seu tamanho. Mas presta atenção também que quando essa onda ela se choca aqui, tá? Com a extremidade, né, com o encontro das cordas, uma parte é refletida, mas dessa vez a reflexão ocorre na mesma fase. Ela não retorna de cabeça para baixo, ela não retorna inversa, tá bom? Então, quais são as suas características? Presta atenção. Quando se trata do fenômeno da reflexão, ocorre a manutenção da fase, a onda vem por cima, uma parte dela volta por cima, é a reflexão. Quando se trata da refração, que é isso que é importante para nós, já que o fenômeno é refração, o importante para nós é a refração. O que é que acontece com a refração? Ocorre um aumento com a velocidade da onda, do pulso, e ocorre um aumento também, tá, no comprimento dessa onda, tá, na dimensão dela. Tudo bem até aí? Claro que nesse fenômeno também ocorre a reflexão em cordas, né? Mas o importante para nós é a refração. Não esqueça as características da refração. Mas eu não deixo de comentar que também tem uma parcela de reflexão. Agora ocorrendo em líquidos, tá? Perceba que quando a onda passa de um líquido para outro, tá aqui, ó, ocorre a diminuição da onda e ocorre a diminuição de velocidade. A onda vem aqui, se choca com as extremidades do líquido, de um líquido para outro, e ela acaba fazendo com que ela fique menor e venha mais, tá? E venha mais lentamente. Olha aqui, vou colocar o desenho aqui do lado para você perceber. Ó, primeira coisa que eu quero que você perceba é o comprimento da onda aqui, ó. Olha aqui a dimensão aqui dessas ondas aqui, olha a dimensão, tá? E quando ocorre o choque dela, quando uma onda vai passar para o outro líquido, percebe comigo que houve uma diminuição aqui, ó. A onda foi comprimida aqui, a dimensão dela, ó, foi comprimida. E ocorre também diminuição da velocidade. Presta atenção desse outro lado aqui. A onda aqui em cima vem com uma velocidade. Quando passa para outro líquido mais denso, outro líquido mais refringente, ela acaba ficando mais comprensada e ela ocorre também diminuição de velocidade. Presta atenção quando isso ocorre nos líquidos, tá? Aqui eu tenho um desenho um pouquinho mais melhor para se ver, vamos dizer assim. Eu tenho as ondas vindo aqui por um meio, quando passa para o segundo meio, ela ocorre diminuição de velocidade, ocorre diminuição nas dimensões dessa onda, tá bom? Características. O que ocorre na refração? O que ocorre na refração? Ocorre mudança de velocidade, tanto faz em líquidos ou em cordas. Ocorre mudança de velocidade, pode aumentar ou pode diminuir, dependendo do caso. Ocorre um desvio de trajetória. Quando nós falamos dos líquidos, ocorre, tá, um desvio de trajetória. Presta atenção aqui, ó, no desenho bem aqui, ó. A onda era para seguir aqui na reta, mas ela sofreu um desvio aqui para baixo. Então, houve um desvio na trajetória original da onda. Outra característica. Tá aqui. Outra característica. Onde tiver maior refringência, maior densidade, maior refringência, ocorrerá a menor velocidade e o menor comprimento de onda, tá, gente? Exemplo, aqui, vamos supor, aqui é o ar e aqui é a água. Dos dois, o meio mais refringente é a água. Quando eu digo refringência, é como se fosse a densidade. A água é mais densa, tá? A água tem partículas mais unidas. Então, quando a onda vai passar por dentro dela, quando a onda passa pelo ar e passa por dentro do líquido, a onda ela vai ficar mais comprimida, porque a água é mais refringente, é como se fosse mais densa, tá? E ocorre também uma diminuição no seu comprimento. E com isso, ocorre o desvio da sua trajetória, tá bom? Então, tá ok. Vai gravando isso.
Difração ocorre quando uma onda consegue contornar obstáculo ou um obstáculo. Um exemplo, eu tenho aqui duas pessoas, a moça e um rapaz do outro lado do muro, e eu tenho uma parede, um muro na frente deles, é um obstáculo. Mas quando essa moça falar, a onda ela vai se chocar com a parede, mas mesmo assim a onda tem a capacidade de contornar os obstáculos, chegando no rapaz desse outro lado. E ele vai conseguir escutar a voz daquela moça, porque a onda tem a capacidade de contornar obstáculos, tá bom? Esse é o fenômeno da difração. Aqui, olha o fenômeno da difração ocorrendo aqui. Vou mostrar aqui para você, ó. Aqui tem uma parede de amarelo e uma pequena fenda, uma pequena abertura. A onda da água, as ondas da água se chocam com a parede, mas a onda consegue passar pela abertura. Isso aqui é o que nós chamamos de difração, é a capacidade da onda de contornar obstáculos. Tudo bem até aí? Então vamos embora. Tá aqui o desenho um pouquinho mais, eu acho melhor para se observar. A onda, né, da água passa, se choca com a parede, mas tem uma pequena abertura e ela consegue passar por dentro da abertura, chegando desse outro lado. Outro exemplo, eu tenho, por exemplo, aqui foi colocado um pequeno bloco de tijolo na água, a onda vem passando e consegue contornar facilmente, tá? Esse tijolo, por exemplo, colocado aqui, esse obstáculo colocado aqui. Suas características, vamos lá. O que é importante nós gravarmos? Quais são as suas características do fenômeno da difração? Aqui, quando a abertura é muito pequena, tá? Ela é menor ou igual ao comprimento de onda, você percebe comigo aqui que a difração ela é bem acentuada. A onda sai bem curva, ela é bem acentuada, a difração. Agora, quando a abertura aqui é bem maior que o comprimento de onda, tá? Quando a abertura aqui é maior, o que acontece? A onda passa, tá? E é pouco, tá, acentuada a sua difração. Percebe comigo aqui que a onda aqui é um pouco mais reta do que desse outro desenho aqui, tá? É pouco acentuada. Essa é a nossa característica, conforme a abertura, né, deixada para a onda passar. Polarização. Ocorre quando uma onda transversal, somente as transversais. A polarização só ocorre com as ondas transversais, tá, gente? Ocorre quando uma onda transversal, vibrando em várias direções, passa a fazê-lo em apenas uma direção, tá? Vamos lá. Exemplo, eu tenho aqui a pessoa provocando uma onda, tá? Transversal, a pessoa faz a vibração na corda para cima e para baixo e a onda vai para cima e para baixo, tá? Presta atenção que o que nós colocamos aqui é um polarizador. O que ele está fazendo aqui? Ele tem uma abertura vertical, já que a onda está na vertical, ela vai passar livremente. Presta atenção no outro exemplo. A gente está fazendo o movimento da onda para um lado e para o outro, a vibração para um lado e para o outro, e a onda está vindo aqui. Mas o polarizador que a gente colocou aqui, é na vertical. Então, quando a onda passar de um lado para o outro e se chocar aqui é vertical e aqui está na horizontal. O que vai acontecer? A onda ela não vai passar, só vai passar aqui em linha reta. Então, a onda vai ser desfeita e passar em linha reta. A onda em si não vai passar aqui, porque a onda está indo de um lado para o outro, mas a abertura é vertical. Se a abertura também tivesse de um lado e para o outro aqui, ela passaria numa boa, mas não é o caso, tá bom? Isso é o que nós chamamos de polarização da onda. Polarização das ondas luminosas, tá? Aqui eu tenho uma lâmpada. A lâmpada, tá? A luz branca emitida por esta lâmpada, a luz branca que ilumina a nossa casa, a luz branca, tá? Ela contém todas as cores, presta atenção. A luz branca possui todas as cores, só que a gente não percebe isso, tá? E cada cor é uma frequência. Por isso que nós chamamos de luz policromática.
cromática é cor, né? Poli são várias, então são várias cores. Então cada frequência dessa aqui é uma cor. E aqui tem todas as cores para nós nessa representação aqui, por exemplo, tá? Presta atenção nesse outro detalhe aqui relacionado à luz branca. Eu falei para você que a luz branca que ilumina a nossa casa, a luz branca possui todas as cores. E eu disse para você que cada frequência é uma cor. Então, todas as frequências aqui, ó, batem, incide, toca nos objetos. Tá aqui, ó. E quando toca nos objetos, é refletido para você uma luz, é refletida para você uma frequência, tá? Se o objeto, o pássaro, vamos supor o pássaro, ele é azul, a frequência azul é mandada para os teus olhos. Aí você vai saber que esse objeto é azul. O sapo, que é verde, a frequência verde vai ser mandada para os teus olhos. E você vai saber que essa cor é verde. A mesma coisa acontece com a maçã, que é vermelha, tá? Todas as cores, todas as frequências batem, tocam na maçã, mas a maçã só reflete a frequência vermelha para você. Por quê? Porque ela é vermelha. Ela só reflete o vermelho. Aí você enxerga a maçã vermelha. O pássaro, que é branco, ele emite todas as cores para você. Aí você consegue perceber que ele é branco. Já falei para você que o branco possui todas as cores. E o gatinho aqui, pretinho. Gente, as cores batem no gato preto. O preto tem a capacidade de absorver todas as cores. Quando essas cores não forem passadas para os teus olhos, essa luz refletida não for passar para os teus olhos, aí você identifica o gato como se fosse pretinho, tá bom? Tranquilos até aí? Então vamos embora. Tá aqui o polarizador de uma luz branca. Presta atenção aqui. A luz branca tem todas as cores, tá aqui, ó. Todas as cores, e cada cor é uma frequência. Uma cor ela vem aqui na vertical, outra vem para o lado e para o outro, outra vem na diagonal, outra vem na outra diagonal, um vem para cima e para baixo, tá bom? São várias frequências de vários tipos e várias cores, tá bom? Eu coloco aqui na frente um polarizador vertical, tá? Só vai passar a frequência que vem para cima e para baixo, que vem na vertical. As outras vão ficar e só vai passar a laranja. Isso é o que nós chamamos de polarização da luz. É quando a gente retém as outras frequências e apenas uma frequência passa. Isso é o que ocorre, por exemplo, gente, quando você vai assistir um filme 3D. O projetor, um dos projetores, exibe o filme em um lado. Um outro projetor exibe o filme de outro lado. É por isso que quando você olha um filme 3D, em 3 dimensões, sem o óculos, você percebe que o filme está embaçado. Por quê? Porque você vê que tem um filme do lado do outro, uma imagem do lado da outra. Aí você fica percebendo isso como se estivesse embaçado. O que acontece no filme em 3D? Um projetor exibe uma imagem de um lado e o outro projetor exibe a mesma imagem do outro lado. Fica um do ladinho do outro. Quando você olha isso com óculos de polarizador, tá? Esse lado aqui do óculos vai fazer com que você enxergue só uma das imagens. E esse outro, você vai enxergar só a outra imagem. Quando esse tipo de coisa entra no teu cérebro, o teu cérebro consegue interpretar isso como se o filme tivesse profundidade, como se ele estivesse soltando, né? Saindo da tela, dando profundidade às imagens. Na verdade, não tem, mas... né? Esse tipo de sistema engana o teu cérebro e aí você tem a impressão que o objeto está fora da tela. Mais ou menos isso, tá? É um polarizador. Tá aqui a lente dos óculos, né? Tá aqui, ó, as luzes, as cores vão passar por aqui. Tem o polarizador e apenas uma frequência passa. Aqui o óculos, eu tenho todas as cores passando para cá. Bate aqui no óculos, apenas só uma passa. Isso aqui é um exemplo de polarização, tá bom, gente? Acho que você já deu para você perceber e entender o que é polarização. Outro exemplo nosso da polarização, que a gente tem aqui um óculos escuro para diminuir a frequência, né, a intensidade da luz aos nossos olhos. Aqui aquele óculos, né, com lente azul, que ele fala, né, que retém a frequência azul emitida por os televisores, os celulares, que com o passar do tempo pode prejudicar nossos olhos, principalmente pessoas que têm a visão sensível. Então eles usam óculos que tem um filtro que diminui,
né, que retém a luz azul emitida pelos equipamentos eletrônicos, tá? E aqui é o filtro normal, que você tem a claridade imensa da luz solar aqui fora, e quando você coloca um polarizador, você vê a imagem um pouco mais, posso dizer assim, agradável, não é tão forte, né, a claridade, porque polariza. Interferência. Ocorre quando duas ondas se encontram e passa uma sobre a outra. Se sobrepõe. Uma passa por dentro da outra, tá, gente? Então, vamos embora. O que acontece quando uma onda passa por dentro da outra? Primeira situação. Interferência construtiva. Quando eu tenho duas ondas, presta atenção nas características de onda, tá? As duas ondas estão na mesma fase, tá? Quando as ondas passam uma por dentro da outra, nesse tipo de caso, a onda aumenta. Isso é o que nós chamamos de onda construtiva, porque ela cresce, porque ela aumenta. Ó, presta atenção, ó. Duas ondas na mesma fase se chocam, ocorre um aumento da onda e depois elas voltam ao normal. Isso é um exemplo de onda, né, interferência construtiva. Tá bom? Ó, presta atenção, ó. Tá bom? Isso aí é um exemplo de interferência construtiva. Interferência destrutiva. Dessa vez, presta atenção que uma onda está em cima, a outra está embaixo. Um pulso está em cima e um pulso está embaixo. Quando as ondas se chocam, quando elas se encontram, elas diminuem de tamanho, ó. Diminuem e depois crescem de novo. Isso é um exemplo de interferência destrutiva. Ó, tudo bem? É um exemplo, tá, de interferência destrutiva. Aqui são os exemplos aqui para você, né, perceber. Na mesma fase, as ondas vêm. Quando elas se encontram, ocorre um aumento de tamanho, né? É uma interferência construtiva e depois elas vão embora. Uma numa fase e uma na outra fase. Ou uma normal e uma de cabeça para baixo, né? Aqui dois pulsos de onda. Quando se encontram, acontece uma diminuição, depois eles voltam ao normal e vão embora. Então, temos um exemplo da interferência construtiva e da interferência destrutiva. Gente, então é isso aí sobre os fenômenos ondulatórios, tá bom?